Então tá aí, ó. Pentágono determina medidas para entender OVNIs nos Estados Unidos. Nessa terça-feira, olha ali as visões, né? O Congresso americano teve a primeira audiência pública sobre OVNI pela primeira vez em 50 anos. Durante a primeira audiência pública em mais de 50 anos sobre objetos voadores não identificados, o Congresso dos Estados Unidos realiza nessa terça-feira e as autoridades expressam preocupação e se disserem determinadas em entender as origens dos fenômenos. Eles se referem a fenômenos aéreos não identificados. E aí, uma das dirigentes do órgão da inteligência do Departamento de Defesa dos Estados Unidos disse que as Forças Armadas estão comprometidas com o assunto e as informações são do G1. Então tá aí, né? Pilotos, olha aqui, ó, pilotos militares construíram um relatório e conseguiram documentar mais de 140 casos de fenômenos não identificados. Os documentos começaram em 2004. Scott Bray, vice-diretor da inteligência naval, também esteve presente na reunião e levou um exemplo de UAPs para ilustrar a preocupação. Sabemos que nossos militares encontraram fenômenos aéreos não identificados e como as UPAs representam riscos potenciais de segurança, de voo e segurança geral. Estamos comprometidos com um esforço concentrado para determinar suas origens, comentou Ronald Moultrie, supervisor do comitê. Então, eles falam em uma ameaça potencial. Os legisladores presentes na reunião pontuaram que os OVNIs representam uma ameaça significativa caso avancem. Essa audiência de trabalho de observação tem uma ideia central em fenômenos aéreos não identificados. São como uma ameaça em potencial à segurança nacional e precisam ser tratados dessa forma, defendeu o democrata André Kazan, do estado de Indiana. Então é um assunto que até outra hora parecia loucura e do nada eles começam a apresentar isso com a maior naturalidade do mundo. Com a maior naturalidade do mundo, né? É como que se eles estão aí. O irmão Miros, ele estudou, me mandou uma matéria sobre isso, e existe aí uma questão que Deus abençoe, irmão Sandro Rodrigues, pela ajuda. Deus abençoe. Existe uma questão, irmãos, que ela é polêmica, né? Que seria a criação de... Essas aeronaves foram criadas pelo próprio governo. Eu vou estar lendo a matéria, mas eu quero mostrar aqui para vocês, ó, que não tem nada de discos voadores. Eu vou ler aqui a matéria. Então, existe uma criação, né? Uma criação de tudo isso. E muitas pessoas atribuem a essas imagens a discos voadores, presença alienígena, mas nada mais é do que coisas criadas. Então, a matéria aqui diz o seguinte, ela é um pouco extensa, né? Eles falam de uma... Deixa eu ver aqui. Vamos ver se os irmãos conseguem ver. Os irmãos estão vendo aí a matéria, né? Então, olha só. Tal conclusão alimenta a percepção dos Estados Unidos por trás do dragão vermelho e da Rússia, que os três estão juntos nessas tecnologias inovadoras e que os extraterrestres constituem a ameaça final e se de repente optarem por intervir nos assuntos humanos. Muitas interpretações coerentes
corretamente ao New York Times histórias como promovendo uma narrativa que leva a uma possível intervenção alienígena, que pode ser genuína ou planejada por aqueles que possuem essas tecnologias. E isso daqui são aeronaves de engenharia reversa, que foram estudadas com sucesso em instalações corporativas há décadas atrás. No entanto, muitas mentes curiosas são inspiradas a mergulhar profundamente na literatura sobre OVNIs e exopolíticas para aprender a verdade sobre os programas de engenharia reversas alienígenas classificados que especialistas e pesquisadores vêm divulgando há anos, muitas vezes para ridicularização generalizada e retribuição de seus pares. Mais significativo é o pedido do comitê de quaisquer tecnologia aeroespacial inovadoras possuídas por adversários estrangeiros sejam incluídas no relatório. Mas, especialmente, o comitê está preocupado com adversários estrangeiros. Dragão Vermelho, Rússia, etc., também têm alcançado avanços tecnológicos na arena aeroespacial que ameaçam a segurança nacional dos Estados Unidos. O Dragão Vermelho, em particular, faz avanços incríveis nas últimas décadas no desenvolvimento de um programa espacial secreto, baseado em segredos dos projetos de tecnologia aeroespacial avançadas obtida da Força Aérea dos Estados Unidos. Na verdade, o principal cientista do Dragão Vermelho que montou seu programa espacial secreto, Dr. Tiss, é esse aqui, ó, também conhecido como Kilian Schuessen, começou a carreira trabalhando para a Força Aérea dos Estados Unidos na década de 40 e coescreveu projetos para futuras tecnologias aeroespaciais avançadas baseadas em naves, aí está o nome aqui, ó, recuperadas e OVNIs acidentadas. Para saber mais sobre o programa espacial secreto do Dragão Vermelho, veja a minha primeira tal. Então, eles estão dizendo aqui, dentro desse contexto aqui, é que, olha só, recentemente a Marinha dos Estados Unidos autorizou a liberação de 5 patentes, sistemas revolucionários de propulsão eletromagnética e energia. Um de seus cientistas reconheceu que estão sendo ativamente desenvolvidos pelo Dragão Vermelho. O Dragão Vermelho tem um programa espacial secreto que está preocupando muitos analistas de segurança nacional dos Estados Unidos, como o tenente-general Kiast. E esse é um fator-chave por trás do lançamento da Força Espacial. Depois que a Força Espacial for implementada em 2020, o palco estará pronto para mais divulgação sobre tecnologias aeroespaciais revolucionárias. Olha só, eu acredito que isso daqui está vindo para esse ano, né? Essa ideia de uma divulgação para eles começarem a mostrar a tecnologia. E aí, existe aqui, ó, explicações para a origem de tais tecnologias sejam inicialmente ditas. Como cientistas talentosos como o Dr. Salvatore Pais, da Marinha dos Estados Unidos, o inventor das 5 patentes da Marinha e descobertas semelhantes de cientistas em outros programas espaciais nacionais. No entanto, será muito difícil esconder a verdade das suas origens reais. Muitas das tecnologias usadas em programas espaciais secretos, desenvolvidos pelos Estados Unidos, Dragão Vermelho e Rússia, foram submetidas a engenharia reversas de artefatos recuperados das ruínas de civilizações antigas e de veículos, segundo eles, extraterrestres acidentados. Como vários especialistas afirmam recentemente, entre eles está o ex-diretor da Agência de Inteligência de Defesa, o vice-almirante Tom Wilson, que soube que um grande empreiteiro da defesa estava ativamente fazendo engenharia reversa
dessa tecnologia em 1997. As principais conclusões da Força Aérea prometem um futuro, olha só, futura divulgação de um programa espacial militar confidencial e o lançamento da Força Espacial. É um processo de divulgação oficial que está firmemente em andamento, que seria 2020, promete ser um ano emocionante para todos que desejam aprender sobre programas espaciais secretos criados pelos Estados Unidos, Dragão Vermelho e Rússia, e eventualmente aprender as verdades da origem das tecnologias reversas. Então, segundo, e agora eu vou falar aqui com muito cuidado, né? Segundo a teoria, essa teoria, eu não estou afirmando, eles estão dizendo que a Rússia, o Dragão Vermelho e os Estados Unidos estão unidos para a conquista espacial. E eles eles firmaram aí aeronaves com velocidades muito grandes através da tecnologia reversa de artefatos achados como que se fossem veículos extraterrestres que foram achados na Terra. Mas uma coisa é certa, irmãos, nunca mais se falou do avião supersônico, né? E a gente precisa entender que existe, né? Olha só. Olha só, a gente tem o avião supersônico. Só para os irmãos terem ideia. Que já é uma tecnologia muito avançada e com certeza eles não pararam no supersônico, né? Eles não pararam no supersônico. Então, a gente precisa entender isso, né? Então, olha só. Só para vocês entenderem, se eles criaram o supersônico, eles podem criar aeronaves ou aviões aí com ultras, hipervelocidade, né? Então, olha só, você já deve ter ido a uma apresentação de aviões ou visto vídeos como que se ilustra o nosso artigo. As pessoas estão olhando os aviões fazendo manobras e, de repente, ele parece rasgar o ar em um cogumelo de vento. É um grande barulho, quase estoura seus tímpanos. Isso é o barulho de um avião quebrando a barreira do som. Mas é como é o processo até o avião chegar na quebra da velocidade do som. E o que é a famosa velocidade Mach? O que ouvimos tantos em filmes de ficção científica. Então, olha só, qual é a velocidade? Porque o supersônico ele quebra a barreira do som, que seria acima de Mach 1, né? O número Mach em sua essência, é uma razão entre a velocidade do objeto e a velocidade do som. Em sua definição, é igual à velocidade do som. Mach 0 é 65% de velocidade do som. Aí tem Mach 2, é duas vezes a velocidade do som, e assim por diante. Quando um avião supersônico atinge Mach 1, ele está voando a 343 metros por segundo, que são incríveis 1.234 quilômetros por hora. Só o título de compensação, o carro de Fórmula 1, geralmente corre em velocidade média de 200 a 300 quilômetros. Assim que ele ultrapassa essa velocidade, o avião oficialmente quebrou a barreira do som. O avião supersônico, quebrando a barreira do som, o que acontece? Quando um avião a jato voa mais rápido que Mach 1, que é além da velocidade, olha só que coisa interessante, irmãos. Além da velocidade supersônica, além da velocidade do som, o ar que entra nos motores está movendo-se também em velocidade supersônicas. Mas nenhum compressor
de turbojato, os discos giratórios e as pás do motor que comprimem o ar, antes de ser misturado com combustível, é capaz de manusear o fluxo do ar supersônico. O motor reduz a velocidade do ar de entrada para velocidades supersônicas, antes de passar através do motor e continuar proporcionando aceleração, manobrabilidade e estabilidade do avião a jato. Então, olha aí, ó. Essa imagem aí, ó, é a imagem do avião quebrando a velocidade. Olha só o que o irmão Miro está dizendo aqui, ó. Agora imagine, isso é um avião ultrapassando a barreira do som e o Satan 2, olha o nível de tecnologia, ele chega a Mach 5, ele ultrapassa então barreiras intransponíveis. Imagine a velocidade que chega esse míssil, que com certeza aí os bombardeios antiaéreos não conseguem ultrapassar. Mas por que o pastor Carlos está falando isso? Porque se o homem já criou isso aqui, ó, vocês podem concordar comigo, avião supersônico, ele é antigo, meu irmão. É que não é divulgado, é pouco falado sobre esses assuntos. Mas se eles criaram um avião que ele rompe exatamente como está nessa imagem aí, ó, a barreira do som, né? Ele pode chegar até Mach 2. Então veja bem, Mach 1 é 1000, vamos ver aqui, ó, que seria uma velocidade, irmãos. Mach 1 é 1000, olha aqui, ó, 1234. Se o míssil Satan 2 chega a Mach 5, ele chega a mais de 6.000 quilômetros por hora. Ele chega numa velocidade de mais de 6.000 quilômetros por hora. Então, o míssil é disparado e em segundos ele chega no seu alvo e destrói tudo aonde ele chega. Agora, por que nós estamos falando isso? Porque está a febre aí, é uma febre, meu irmão, exatamente febre mesmo, dessa forma que eu estou falando. A ideia é que nós estamos prestes a receber visita extraterrestre. Está todo mundo falando sobre esse assunto, os Estados Unidos e volta a falar o Brasil. Eles estão mostrando imagens, são mais de 140 evidências. 140 evidências de que existe aeronaves extraterrestres. Estão dizendo que o Exército e a Marinha Americana têm essas, e eles estão lançando seu projeto espacial, e são os 3 países. Eu vi aí uma especulação que o Dragão Vermelho já está encontrou água na Lua e explorando a Lua. E existe até uma série da Netflix falando sobre isso, sobre a conquista da Lua pela falta de água potável na Terra, que a água vai ser totalmente fracionada e quem tem condições de beber muita água é só quem tem acesso ao governo. É uma série da Netflix. Mas eu concordo aqui, como alguns concordam, que nós temos na nossa atmosfera, existe como que se fosse uma barreira que é intransponível. É por isso que eu, pastor Carlos Cardoso, jamais acreditei que o homem chegou à Lua. Jamais. Primeiro, porque se eles conseguiram há tantos anos atrás ir à Lua, por que eles não continuaram a exploração espacial? É simples assim, meu irmão. Você tem que perguntar. Se há anos atrás o homem conseguiu chegar à Lua, por que o homem nunca mais voltou na Lua com tanta tecnologia? É só essa pergunta que você tem que fazer quando alguém ensina que o homem foi na Lua. O homem pode chegar a um nível de altura, que é acima de 10 mil pés.
Mas existe uma crosta, meu irmão, que superaquece, que não existe tecnologia que consiga ultrapassar essa proteção que alguns chamam aí o irmão aqui colocou aqui a palavra, que seria o quê? O domo, né? Essa aqui é para quem acredita na Terra plana. O domo. Então, olha só, né? Existe uma proteção sobre nós que, inclusive, quando você estuda, é muita informação, né, meu irmão? Acho que vai dar um nó na cabeça dos irmãos daqui a pouco. Olha só, que quando você estuda sobre a inversão dos polos magnéticos, você está vendo que o domo está ficando fraco. O domo está ficando fraco e é por isso que nós estamos tendo várias aparições aí de luzes que eles dizem que são meteoros ou como coisas caindo do céu na Terra. Então é assim, ó, estamos tendo enfraquecimento do domo, que seria o campo magnético da Terra, porque o norte magnético e o sul está invertendo, né? Está invertendo. Então essa inversão dos polos magnéticos da Terra, ela está enfraquecendo o domo. Que daí nós vemos Apocalipse, as estrelas, isso é o sexto selo do Apocalipse, Apocalipse 6:12 a seguir, com o enfraquecimento do campo magnético, as estrelas cairão do céu como figos balançados da figueira, né? Então a gente vê que eles estão criando um mecanismo de uma conquista espacial. E aí eu não sei, né? Porque isso tudo são especulações. Nós estamos numa obsessão de Elon Musk povoar Marte. E aí eu não sei, quando você estuda sobre isso, você sempre vai chegar a um ponto. Qual é o ponto que nós chegamos quando estudamos sobre isso? O ponto é até que ponto eles não estão querendo lançar mísseis no espaço para abrir o domo, né? Para que o homem saia dessa esfera. Então a gente sabe que olha aí, o irmão guardião da fé. Sempre tem alguém aí que chega, né? A magnetosfera é o escudo natural da Terra que nos protege contra os ventos solares e tempestade espacial. Obrigado, guardião da fé. Então vamos colocar aí a magnetosfera. Ela é magnetosfeta, né? Ela seria a nossa proteção e ela está ficando fraca, né? Por isso que nós estamos vendo aí muitas coisas acontecer no âmbito espacial. E veja que essa obsessão de Elon Musk de conquistar Marte, povoar Marte, fazer expedições a Marte, ela é até por uma visão apocalíptica, porque Elon Musk ele acredita numa destruição do planeta. Ele acredita que vai chegar o caos na Terra, o apocalipse. E é o apocalipse, ele acredita no apocalipse. Então, assim, algo vai acontecer, né? Esses dias eu vi uma fala de Elon Musk aí que ele diz que ele já está condenado ao inferno. Mas a gente vê que muita coisa acontecendo nessa conquista espacial. E a gente vê, irmãos, né, que por trás de todo o cenário que a gente vê que nos chega por homens, existe um Deus sabedor de todas as coisas. Grave isso que eu vou te dizer aqui. E Deus, conhecendo e sabendo todas as coisas, né? A gente vê que ele deixou tudo registrado na sua palavra. E isso tudo é o homem caminhando para a sua própria destruição e para o juízo vindouro. E aí eu vejo que essa obsessão agora por alienígenas, por OVNIs, por naves, por discos voadores, essa obsessão, ela vem dentro de um conceito de um desaparecimento de pessoas. Aí vem a abdução.
abduzido, né? Que pessoas desaparecerão e eles falarão abertamente que discos voadores levaram o povo da Terra. Segundo a doutrina da nova era, ela diz que nós estamos para entrar na era de Aquários. Vamos lembrar da música do Martinho da Vila. Então, a era de Aquários é a era da iluminação, ou do iluminismo, em que o homem vai ser livre. E eles propagam, né, a questão de Maitreya, né, o espírito de Maitreya, do iluminado, daquele que trará paz global, daquele que vai restaurar todo o cosmos, todo o universo, toda essa energia. Eles dizem que para que a era de Aquários comece, maus fluidos precisam ser tirados de circulação. E aí vem, dentro da nova era, uma doutrina da nova era é a ufologia, que acredita, a ufologia acredita que os discos voadores ou os extraterrestres levarão o povo da Terra. Então veja que eles têm essa visão, né? A irmã Simone está dizendo, pastor Carlos, a Bíblia de Josué orou e o sol parou. Então isso quer dizer que a Terra é plana? Você só encontra a resposta para isso que a irmã está dizendo olhando para uma Terra plana. Não foi o planeta Terra que parou, foi o Sol e a Lua e o tempo parou. Então, só para os irmãos entender, aí você encontra respaldo no que a nova era prega na Bíblia, que eles dizem que os maus fluidos serão tirados. Os maus fluidos sairão de circulação para entrar a era de Aquários, a era do iluminado, a era de Maitreya. E quem são os maus fluidos? A Bíblia diz que existe um que agora o resiste até que do meio seja tirado. E quando aquele que resiste for tirado, então se manifestará o iníquo. Capítulo 2, versículos 7 e 8 de 2 Tessalonicenses. Então veja que a nova era prega sobre o desaparecimento de um povo, sobre a tirada de um povo para entrar a era de Aquários, a era do iluminado, daquele que vai trazer a paz global. Então veja que quando você liga essa visão da nova era a UFOs, a extraterrestres, a discos voadores, ou até ao desaparecimento de um povo, você só encontra na Bíblia. Porque quem é que resiste à entrada do iluminado? É o Espírito Santo e a igreja, né? É o Espírito Santo e a igreja. Então a gente sabe que já vem uma aceleração desses fatos para comprovarem o desaparecimento de um povo. Momiro está dizendo aí, ó, que todos os objetos só vai até um certo ponto, os mísseis, foguetes e outros artefatos vão ao céu e logo após fazem uma curva de volta à Terra. É só prestar atenção nisso. A gente não pode entrar aqui nessa discussão, né? Mas eu concordo com isso também. Outra questão que o povo fala muito de satélite na órbita da Terra, e tinha muita gente que pensava até uns anos atrás que a nossa internet ela era via satélite. Irmãos, a nossa internet ela é toda a cabo. Ela vem todo do Vale do Silício, na Califórnia, e ela vem pelo oceano. A internet chega no Brasil, chega nos continentes, pelos oceanos. É agora que Elon Musk lançou a Starlink aí, por exemplo. Elon Musk está fornecendo internet na Ucrânia, internet espacial. Mas o que é essa internet? Ela fica aqui no espaço, fornecendo sinal de internet para a Terra, que será aí o sistema de controle mundial. Não vai vir por internet via cabo. Eles vão lançar, então, esses pseudos satélites e eles vão fornecer monitoramento 24 horas. Não é internet.
Internet espacial é um sistema de controle. Por quê? Porque eles vão até lá no meio da floresta amazônica, eles vão construir, começar a rastrear. Vamos lembrar aí, ministro da Comunicação do Brasil teve reunião com o Elon Musk. Qual foi o primeiro projeto que Elon Musk propôs? Fechamento de negócio. Fornecer internet para a floresta amazônica. Irmão, não é fornecimento de internet para a floresta amazônica. Não é. Sabe o que é? É internet espacial, é sistema de controle e rastreio da Amazônia. Então, qualquer pessoa que estiver caminhando, andando, fazendo qualquer coisa dentro desse espaço controlado por essa internet vai ser controlado por ela. Tem pessoas que nem sabem, por exemplo, a Microsoft tem os balões de internet, que são balões mesmo, né? Que eles já têm aqui no Brasil, em áreas que não tem internet, já se utiliza esses balões para fornecimento de internet. Então, existe a internet espacial, né? Espacial, existe, mas a nossa internet ela é via cabo. É por isso, por exemplo, se ocorrer o Big One, né? O Big One lá nos Estados Unidos, que seria ali a rachadura da Califórnia, São Francisco até Nova York, que foi retratado no filme 2012. Se ocorrer o Big One, irmãos, se ocorrer o Big One, a nossa internet ela vai para o espaço. Haverá, então, nós ficaremos desconectados da internet por um tempo até essa internet. Por quê? Porque a internet ela é via cabo, ela vem pelos oceanos. Oceanos. O irmão Miso está dizendo aqui, ó, satélite outro engano. São como se fossem drones e emite sinais de banda do próprio drone. Então, as pessoas, a gente é a mesma coisa dizer que o petróleo deriva de animais fósseis. Irmãos, hoje nós estamos falando muita coisa aqui, né? Por quê? Porque imagine uma mega reserva de petróleo como o Brasil. O Brasil tem o pré-sal, né? Aí você pensa assim, todo esse petróleo é de dinossauro, de animal fóssil? Imagine quantos animais não tem para sugar tanto petróleo da Terra. Vamos pensar nisso? Aí nós temos a Venezuela com a maior reserva de petróleo do mundo. É só você raciocinar. Quantos dinossauros? Hoje nós vamos dar nó na mente do povo. Quantos dinossauros, irmãos? Quantos dinossauros tem morto nesses lugares? Hein? Então as pessoas não param para pensar, né? E até uma irmã estava fazendo um estudo, eu não sei se ela está aí, ela me perguntou isso. Se ela me perguntou se ela poderia colocar isso, né? Então a gente, olha só, irmãos, isso é algo doloroso. É algo doloroso. O que é doloroso? O conhecimento passado nas escolas. E eu estou estudando algumas coisas essa semana, é por isso que a melhor forma de você gravar conhecimento é passando. Então, eu só abri meu arquivo e começa a vir coisa. Então, assim, como é que deveria ser uma escola de crianças, adolescentes, jovens e adultos? Não deveria ser cadeiras viradas para o professor. Você sabia que deveria ser um círculo e debater ideias? Debater ideias. Sabe por quê, irmãos?
porque eles descarregam um conhecimento herdado na nossa cabeça e colocam aquilo como verdade. Por exemplo, quando você fala de evolução, até hoje você aprende que evolução é uma teoria. É uma teoria, meu irmão. Evolução é uma teoria, porque se o homem veio da ameba para o macaco e tal, tinha macaco virando homem até hoje. É simples assim, se você nunca mais viu um macaco se transformando num homem, isso já quebra a teoria da evolução. Porque não iria parar de evoluir. Essa é a ideia. Jamais iria parar de evoluir. Então, sempre macacos iriam se transformando em homens, mas macacos continuam nascendo macacos e homens continuam nascendo homens. Então, você precisa entender, né, como nós somos criacionistas, que foi Deus que criou, e você acreditar que tudo se formou do Big Bang é outra loucura. Então, veja que o homem, ele passou mentiras toda a existência a nós, e o que mais intriga é que a Bíblia revela essas coisas e desfaz todos esses pensamentos, mas o que me choca hoje é que nós estamos tão fracos de conhecimento bíblico, de conhecimento, que nós engolimos todo esse conhecimento jogado em nós como verdade. Sendo que é a maior fake news que existe, é tudo que é passado. Aí os terraplanistas, teoria da relatividade, então para terraplanista, acabou. Então você vai ver, você vai vendo, né? Quando você vai pesquisando, você vai vendo que as pessoas, nossos filhos, jovens, adolescentes, eles recebem uma carga de conhecimento que deixam eles ignorantes. E o problema é isso, né? Eu acredito na ciência como se a ciência fosse um Deus. Como, mas os cientistas só falam coisas comprovadas. E a religião fala de fé. Mas quando eu estudo a Bíblia de uma forma mais com uma exegese ali, buscando mesmo, eu vou entender que o mundo invisível ele é muito mais real do que o mundo visível. Que as coisas espirituais elas são mais reais do que as coisas físicas. Então existe algo, né? Existe algo que nós precisamos crescer no nosso conhecimento. Deus abençoe, irmã Lúcia, pela sua ajuda. Deus abençoe, irmão Fábio Almerindo. Nós vamos estar aí no irmão Fábio dia 18, né? Nós mudamos a data. Então, irmãos, a gente precisa estudar essas coisas porque eles querem nos dominar, né? E aí eu falo assim, quando eu falo que eles deveriam, né? Os nossos filhos deveriam estar numa roda e o estudo deveria ser questionado, as pessoas seriam mais inteligentes. Então, veja bem, o aluno não pode questionar o professor. Agora nós estamos nessa época, você não pode questionar mais nada, você tem que aceitar como verdade aquilo que estão falando que é mentira. Deus abençoe a irmã Lúcia Formigosa pela sua contribuição. Então a gente tem que aceitar a mentira como verdade e ainda ficar quieto, porque se você questionar a mentira passada, você é ignorante. Você é ignorante. Então é só Deus para ter misericórdia. Então você foi ensinado a não questionar, mas aceitar tudo que descarregaram na sua mente. Então tem muita gente que acha que tem conhecimento, mas não tem conhecimento nenhum.
Tem muito crente que conhece a Bíblia que dá show em cientistas e até em teólogos, que acham que tem conhecimento. Que a teologia também é algo, meu irmão, que se ela não tiver oração e jejum, ela leva o camarada ao ceticismo e ao esfriamento de tudo. Então a gente precisa ter a base, a estrutura, que é a palavra de Deus. Que é a palavra de Deus. É a Bíblia que é a nossa fonte. Irmãos,